TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa aqui apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, com a reprise que você, telespectador, já está acostumado. É todo sábado, a partir de 1 da tarde. Durante esses últimos dias, nós tivemos o horário da apresentação um pouco alterado devido à apresentação do programa eleitoral gratuito. Então, o programa sempre começou por volta de 1h25. A partir do próximo sábado, dia 6, volta ao horário normal da reprise do Amostra Grátis, a partir de 1 da tarde. Eu costumo dizer que o programa ao vivo é toda terça-feira, 9 da noite, porque ao vivo você já sabe, você participa conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Programa de saúde gravado é sábado. Não tem como você mandar pergunta, não tem como você participar. Então, portanto, aproveite e participe conosco. Nós estamos ao vivo nesta primeira terça-feira do mês de outubro. E sem perda de tempo, agora eu vou apresentar o meu entrevistado dessa noite. Conforme nós anunciamos, isto em agosto, anunciamos que em outubro estaríamos de volta. A gente recebe novamente o médico Dr. Juliano Queiroz. Ele é médico psiquiatra e hoje nós vamos falar sobre a questão do Setembro Amarelo. Vamos focar principalmente a questão do suicídio. E eu tenho aqui um dado importante e interessante, que no mundo 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano. São 2.000 pessoas por dia. Isso dados da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, para você que nos acompanha na abertura ao vivo dessa terça-feira, são em média 30 pessoas. Isso dados, repito, da Organização Mundial de Saúde. Doutor Juliano Queiroz, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui no Amostra Grátis da TV Candidez, dessa vez para um tema importante que é o Setembro Amarelo. Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores do Amostra Grátis da TV Candidez. É sempre um prazer estar aqui no programa e esclarecer dúvidas e assuntos pertinentes. Muito bem, já quero deixar aqui o nosso WhatsApp para você que está sintonizando a TV Candidez agora. Eu repito, nesse 2 de outubro nós estamos ao vivo. O WhatsApp é o 3222-5052. Já está aí na tela que o Túlio colocou para a gente. Doutor Juliano, a depressão, ela pode matar? Pode, Samuel. Na realidade, a depressão ela pode matar de duas formas. De uma forma ativa, já que o ponto final da depressão, o indivíduo ele atenta com o suicídio, não como forma de aliviar a vida, mas como forma de eliminar a vida, mas como forma de aliviar a dor que ele está sentindo. Quando a pessoa está num grau máximo de desespero, de desesperança, acaba que ele pensa que o único recurso e o recurso de resultado mais rápido é o suicídio. E existe também a forma passiva. Na realidade, muitos estudos demonstram que a depressão diminui a resistência imunológica do indivíduo. Então, há uma incidência maior de doenças infecciosas, de vários tipos de câncer, de diversas outras patologias na pessoa que está com depressão. Vamos falar um pouquinho sobre esse Setembro Amarelo no começo desse nosso bate-papo. O que é o Setembro Amarelo? E eu queria ampliar um pouco mais essa pergunta para o telespectador que nos acompanha. Como é que surgiu essa campanha? Como é que surgiu o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo ele surgiu não com o objetivo de difundir mundialmente, foi uma coincidência nos Estados Unidos, uma família que um jovem se suicidou e ele tinha um carro amarelo, né, era no setembro. A família, como forma de demonstrar a dor, ela distribuiu cartões e fitas amarelas no velório dessa pessoa. E em todo setembro, essa família fazia uma divulgação para mostrar a outros familiares que poderia, às vezes, conversando, evitar essa situação final de sofrimento, tanto para o indivíduo como para a família. Com o tempo, as sociedades de psiquiatria no mundo inteiro utilizaram tanto o mês como essa cor para essa questão de esclarecer sobre, conversar sobre o suicídio, sobre depressão
e sobre todos os sintomas dessa doença. E o objetivo da campanha é chamar atenção para o tema, é fazer um alerta realmente? É fazer um alerta e mostrar que isso é um assunto que existem duas características atuais. O fato de ser debatido não estimula o suicídio. Antigamente era uma coisa que não era falada, se pensando que conversar sobre isso você iria estimular a pessoa a cometer o suicídio. E não. Quanto mais você conversa e menos tabu há sobre o assunto, mais as pessoas se sentem à vontade para procurar ajuda. E interessante do dado que você colocou no início do programa, o suicídio ele sempre ocorreu e no passado ele foi muitas vezes subnotificado. Porque para uma família, às vezes ter alguém que suicidou era um sinônimo, muitas vezes perante a sociedade, de fraqueza emocional, de falta de caráter da família. Então, antigamente tinha suicídio, a pessoa, por exemplo, pulava no rio, acidentes automobilísticos e que eram tratados de outra forma, como um outro motivo. Só que hoje, o que você está mostrando é que é uma causa que precisa ser trabalhada, precisa ser discutida, para se evitar cada vez mais essa situação. Essa sua colocação, ela é muito importante, porque, claro que nós já abordamos esse tema nos últimos anos aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, e quando a gente está falando sobre essa questão do tema suicídio, evidentemente que o intuito aqui, com trazer um profissional da saúde, e o médico Juliano Queiroz, eu posso dizer aqui, sem sombra de dúvida, é um dos grandes nomes que nós temos aqui da psiquiatria, não só da cidade, mas também da região, acima de tudo, de tentar apontar um caminho e ajudar, né? Porque na imprensa, e você como médico psiquiatra acredito que deva saber, há evidentemente, não vou dizer que é um acordo, mas há uma norma que não se divulga, não se noticia o suicídio. O suicídio ele é anunciado em termos de notícia quando ocorre com uma grande figura pública. De qualquer maneira, aquela pessoa, a morte daquela pessoa, ela seria já anunciada. E não se anuncia, não se dá notícia. E esse tipo de assunto que nós estamos trazendo hoje, ele é justamente para tentar ajudar, né? E já que nós estamos falando de ajuda, eu repito aqui os dados, são 800 mil pessoas por ano. Não é um número muito alto, não, em todo mundo. São 2.000 pessoas a cada dia. No Brasil, pelo menos 30 pessoas se matam por dia, doutor Juliano. Aí juntam dois fatores. A predisposição genética para depressão, uma questão orgânica que sempre existiu, e o mundo atual, que é um mundo intensamente competitivo, é um mundo intensamente desgastante e estressante. Então, quando você junta a genética com a situação da sociedade atual, gera um número maior de pessoas com ansiedade e com depressão. Essas duas doenças, quando não tratadas, elas vão evoluindo e o desgaste e sofrimento psíquico chega no nível que a pessoa utiliza o suicídio como forma de resolver os problemas. Como nós não temos como modificar a forma do mundo, hoje em dia, a modernidade, a tecnologia, esse mundo cada vez mais competitivo, nós podemos moldar a nossa forma de encarar e de viver nesse mundo. Na questão da família, como é que um familiar ou pessoa mais próxima pode ajudar uma pessoa que gosta de mirar isso aí como objetivo, que é o suicídio? Na verdade, começam a haver sintomas, a pessoa ficar mais calada, a pessoa ficar mais sozinha, isolada no quarto, desanimada ou com crises de choro. A pessoa perde o prazer por atividades que antes ela gostava, sejam atividades sociais, familiares, atividades esportivas. Então, o familiar ele deve estar atento a essa mudança de comportamento, deve conversar com a pessoa que ele ama, deve perguntar o que está acontecendo. Inicialmente, deve procurar orientação com um psicólogo. Esse é um profissional que tem habilidade para conseguir lidar com essas situações. E, em caso de necessidade, o psicólogo encaminha para uma avaliação psiquiátrica e avaliação da necessidade de uso de medicação concomitante. Tem como você aqui descrever sintomas relacionados à pessoa que pensa em suicídio? Existem esses sintomas assim mais fortes? O suicídio ele é o quadro final de um quadro de depressão. Então, a pessoa começa com sintomas de tristeza, desânimo, choro. A gente fala que o suicídio ele tem 3 etapas. Tem uma fase passiva, onde a pessoa tem aquela fala, se eu morrer, tudo bem. A pessoa já não tem amor pela vida. Uma segunda fase, a pessoa já expressa, assim, uma vontade não muito determinada, vontade de pular na frente de um carro, vontade de morrer,
vontade de sair dessa vida. E um terceiro momento, quando a pessoa já tem um plano idealizado. Então, você vê a pessoa já comprando corda, a pessoa comprando medicamento, a pessoa comprando venenos. E mesmo que, às vezes, ela não atinja o objetivo esperado, que é o suicídio, isso não deve ser menosprezado. Já é um indicativo que essa pessoa precisa de ajuda. Quando, muitas vezes, a família pensa, como foi uma tentativa que não logrou o êxito, a pessoa foi socorrida no pronto-socorro, vamos não conversar sobre esse assunto para ver se ela esquece. Pelo contrário, aquele assunto vai ficar ali na mente da pessoa, novamente crescendo até ela tentar novamente. Doutor Juliano, eu não sei até que ponto eu posso ir, até que ponto que você também, dentro da sua ética médica, você pode ir. Evidentemente que você, como médico psiquiatra, né, já atuando em Divinópolis já há mais de 10 anos, deve receber todo tipo de paciente e é normal. Como é que o médico psiquiatra deve lidar com o paciente que chega e que faz um desabafo para o médico psiquiatra dentro desse tema que nós estamos abordando, que é o suicídio? Existe a abordagem da psicologia e existe a abordagem da psiquiatria. Do ponto de vista da psiquiatria, nós trabalhamos com uma medicação. A medicação, ela tende a produzir um efeito mais rápido, um alívio mais rápido desses sintomas que estão ocasionando sofrimento para a pessoa. Essa medicação, ela tende a demorar umas 2 semanas para fazer efeito. Então, o importante nesse momento é o vínculo com a família, que é quem está próximo e quem pode observar e auxiliar o paciente no dia a dia em casa, dar esse suporte emocional. Além do encaminhamento para a psicologia, a importância da família estar junto do tratamento, principalmente nessa fase inicial, que infelizmente o medicamento não faz um efeito imediato como era o desejado. E para a gente encerrar esse primeiro bloco, já que você tocou no assunto da psicologia, qual que é o papel do psicólogo nessa interação com o psiquiatra? Ele é de fato importante? Na realidade, a interação psiquiatria-psicologia ela é essencial. O medicamento ele vai retirar esses sintomas intensos de pensamento sobre morte, de tristeza intensa, de desânimo. Só que o que ocasionou isso? Como a pessoa está lidando com a vida de modo a desencadear tais sintomas, o medicamento não consegue mudar a forma de encarar a vida. Então, o psicólogo é essencial para evitar novas recaídas também. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, é a primeira terça-feira do mês de outubro. A gente recebe hoje com muito prazer o médico Juliano Queiroz, ele é psiquiatra, já atuando aqui em Divinópolis há mais de 10 anos. Em agosto, nós falamos sobre a questão dos transtornos mentais. Hoje nós estamos falando sobre a questão do suicídio, Setembro Amarelo. Terminamos setembro foi anteontem, posso dizer aí que no domingo foi dia 30, mas é claro que esse tema, ele persiste por mais algum tempo e por todo o ano, evidentemente, sem sombra de dúvida. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta para o 3222-5052. É o nosso primeiro e breve intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar com as perguntas feitas pela produção do Amostra Grátis da Saúde. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história.
Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. A gente recebe hoje com muito prazer a presença do médico Juliano Queiroz. Ele é médico psiquiatra. Nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, que aborda a questão da prevenção do suicídio. Daqui a pouco nós teremos perguntas feitas pela produção do programa nas ruas. Antes, deixa eu falar aqui, eu vou pedir ao Túlio que coloque para a gente aí algumas fotos do Circuito das Estações, que vai ocorrer no dia 25 de novembro, em Belo Horizonte. É a etapa verão do Circuito das Estações, que vai acontecer na Pampulha. As informações do Circuito das Estações, ponto ativo. Indiscutivelmente o melhor circuito de corrida de rua de Belo Horizonte. Já aconteceu a etapa primavera, inverno, já aconteceu também e agora vai acontecer verão. Um grande abraço para a Fernanda Marques, da Norte Market Esportivo. Portanto, no dia 25 de novembro, na Lagoa da Pampulha, 5 e 10 quilômetros. Um grande abraço para a Fernanda Marques e todos da equipe da Ativo. De volta ao vivo com a nossa entrevista dessa terça-feira, nesse 2 de outubro. É a primeira terça-feira de outubro. Com muito prazer, a gente recebe o médico psiquiatra Juliano Queiroz. A nossa equipe foi às ruas da cidade gravar aí perguntas. Estivemos em Belo Horizonte nesse final de semana. E nós temos aí, doutor Juliano, algumas perguntas. E eu vou pedir ao Túlio que coloque para a gente a primeira pergunta da dona Dark Gomes de Lima. Vamos lá. Nós estamos aqui no Parque Municipal em Belo Horizonte, um local aprazível onde muitas pessoas procuram passar boa parte deste domingo para relaxar. Eu estou ao lado de dona Dark Gomes de Lima e ela quer participar do programa Amostra Grátis da Saúde com o médico Juliano Queiroz, que está no nosso estúdio. Dona Dark, qual que é a sua pergunta, qual que é a sua dúvida? Doutor Juliano, é o seguinte, eu quero saber, o senhor me tira essa dúvida, por que as pessoas estão havendo tanto suicídio e as pessoas estão tão depressivas? Obrigado. Obrigado pela participação e o médico Juliano Queiroz responde pra gente. Deu para entender bem a pergunta da dona Dark de Lima? Deu para entender sim. Um abraço, dona Dark, um abraço. Belo Horizonte é um local muito bom de se passear ali no parque. Na realidade, o que acontece? Como eu falei no bloco anterior, a gente sempre teve uma predisposição genética para depressão, só que o mundo contemporâneo ele está com uma forma, uma competitividade, uma forma de existência que está sobrecarregando o emocional das pessoas. Então, está se aumentando a incidência de quadros depressivos. E ainda há um certo tabu de não procurar a psicologia, de não procurar a psiquiatria, porque seriam áreas de que só quem está doido, quando na realidade é o inverso. As pessoas estão procurando para melhorar a qualidade de vida. Então, essas pessoas estão muito ajuizadas, elas conseguem elaborar bem a realidade. Então, a não procura desses profissionais, às vezes por tabu, por receios de brincadeiras entre colegas de trabalho, entre familiares, vai se aumentando esses sintomas e, na realidade, a pessoa vai escondendo até uma hora que ela não consegue mais e aí ela parte para uma atitude extrema, que é o suicídio. Muito bem, nós vamos agora à segunda pergunta para o médico Juliano Queiroz. Vamos lá. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da Amostra Grátis, TV Candides. Meu nome é Vanilda Carvalho. Eu gostaria de perguntar ao doutor Juliano Queiroz, psiquiatra, tem como prevenir a depressão? Obrigada a todos e um abraço. Essa é uma pergunta interessante. Existem atividades de vida que podem prevenir e podem melhorar a qualidade de quem está em tratamento para depressão. Isso inclui atividade física, quando a gente falou passou a questão que vai ter a caminhada, a atividade física ela é essencial na produção de certas substâncias cerebrais que estão relacionadas com o estado de humor. Então, nós temos medicamentos que aumentam a produção de serotonina e melhora o nosso emocional. A atividade física, seja caminhada, corrida, bicicleta, natação, qualquer atividade aumenta a quantidade de serotonina. A alimentação adequada, que é uma outra coisa que atualmente está se dando muito pouco atenção. Excesso de Coca-Cola, excesso de cafeína, excesso de chocolate, excesso de açúcar. Todos esses alimentos que a gente sempre ouve falar dos malefícios,
eles estão relacionados também com um desenvolvimento de depressão. Então, a alimentação adequada, atividade física adequada, isso seria uma forma de prevenir, e mesmo quem já está em tratamento, isso é uma forma de potencializar o resultado do tratamento. Muito bem, nós vamos ter aqui a terceira pergunta. Deixa eu acessar aqui o nosso WhatsApp. Uma pessoa perguntou, não sei se está fora, doutor Juliano, deixa eu abrir aqui, sobre a questão da esquizofrenia, se tem relação com a questão do suicídio. Não quis se identificar. É muito comum a pessoa, quando aborda esse tema, não se identificar. E eu quero deixar aqui bem claro que não tem nenhum tipo de problema. O que vale é a sua pergunta, né? E a resposta do profissional que está aqui. A esquizofrenia, ela é uma outra doença não relacionada com a depressão, onde a pessoa tem manias de perseguição, onde a pessoa ouve vozes, então ela tem a ideia de que está todo mundo sempre confabulando, perseguindo a pessoa. Então, outro tipo de doença, mas que a consequência, aproximadamente 15% das pessoas com esquizofrenia tentam o suicídio, porque esses sintomas também são intensamente desgastantes. Então, são doenças diferentes, mas que podem ambas levar a uma alta incidência de tentativa de suicídio. Muito bem, nós vamos agora, ainda neste segundo bloco, a mais uma pergunta, é a terceira e a última. Coloque para a gente, Túlio, por gentileza. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da Amostra Grátis, TV Candidez. Meu nome é José Paulo de Alcântara, aqui de Belo Horizonte. Gostaria de perguntar ao doutor psiquiatra, tem como tratar a depressão sem usar medicamentos controlados? Obrigado a todos e um abraço. Essa é uma outra pergunta interessante também. Existem níveis diferentes de depressão. E ela é comum também no consultório? Porque às vezes a pessoa quer ficar bem, mas não quer tomar um medicamento controlado, ou eu estou errado? Tá certo. Muitas pessoas, inclusive, não procuram uma orientação profissional pensando que obrigatoriamente vai sair de lá com um medicamento forte, que vai deixá-la sedada, sonolenta. Existem níveis diferentes de depressão, como toda doença na medicina. Nível leve, médio e mais grave. Muitos estudos mostraram que quadros de depressão mais leve, eles têm uma resposta idêntica, medicação com terapia. Ou seja, não obrigatoriamente todo tratamento de depressão tem que ser feito com medicação. Se identificado no início, a terapia consegue resolver isoladamente. E mesmo naqueles casos em que há necessidade de medicação, é interessante que não há obrigatoriamente o uso dos tão temidos medicamentos tarja preta ou chamados benzodiazepínicos. Esses medicamentos eles servem para aliviar o sofrimento de uma maneira aguda, para melhorar a qualidade de sono, só que não são medicamentos que devem ser utilizados a longo prazo. Então, todo mundo tem a ideia de que o tratamento da depressão obrigatoriamente vai incluir o uso de longo tempo de um medicamento tarja preta. Muitas vezes o tratamento é feito sem esse tipo de medicamento, ou seja, medicamentos comuns que não causam dependência, que não viciam, que podem ser retirados após alguns meses de uso, quando a pessoa já está melhor, isso sempre associado com a terapia. Nesse segundo bloco, eu sempre gosto de falar um pouquinho do profissional. Você esteve aqui bem no começo de agosto. O Juliano está em Divinópolis já desde 2008, correto? Desde 2008, agora tem 10 anos. E como é que é a avaliação aí desses 10 anos que estão sendo completados em 2018 com a nossa cidade de Divinópolis e, evidentemente, toda a região? Agora eu já me sinto de casa. Aqui eu casei, tenho minhas 2 filhas, então já constituí família, já estou aqui. E é uma região que me acolheu muito bem, então não conhecia aqui a região, né? Então uma população que nos recebe muito bem. Todo mundo que vem aqui, depois com o advento da UFSJ, vieram muitos profissionais de fora, muitos vieram de Belo Horizonte, de onde eu vim, e todos nós comentamos isso, que a acolhida aqui é uma muito especial e é uma cidade muito boa de se viver. E a psiquiatria aqui em Divinópolis, assim como em outras clínicas, a gente entrevista aqui alguns profissionais da medicina, também recebe pacientes de outras cidades do entorno, ou é só mais o público de Divinópolis? Que você tem hoje um movimento aqui em Divinópolis de muitas pessoas, de Cajuru, São Gonçalo do Pará, Pitangui, Araújo, Baeté, que vem aqui. Também na psiquiatria é isso? Existem pacientes também de outras cidades? Existem, por exemplo, quando a gente começou o trabalho aqui, a gente começou a trabalhar no Hospital da Psiquiatria da região, no Hospital Bento Mene, que atende a uma região de 55 municípios. Então, a psiquiatria... É uma macro-região mesmo, né? É uma macro-região e com uma população muito grande. Na realidade, hoje,
tem se formado um número maior de profissionais da área de saúde mental, tanto da psiquiatria como psicologia. Então, as pessoas estão tendo acesso em cidades de porte menor, mas muitos ainda procuram ajuda aqui em Divinópolis. O importante é que toda a região, tanto Divinópolis quanto Formiga, Arcos, diversas outras cidades, já não há mais a necessidade da pessoa obrigatoriamente procurar Belo Horizonte para um tratamento, uma orientação adequada. Isso dá uma qualidade de vida para a pessoa que mora na região. No próprio interior tem, no caso de Divinópolis, que é a cidade polo. Eu não sei se a pergunta vale, você citou aí a Bento Mene, você ainda continua na Bento Mene ou não? Não, atualmente eu estou só no consultório. Ok. A Cleide mandou aqui agora há pouco um contato, pedindo aqui o contato, e a melhor forma de contato, a gente sempre deixa, é o e-mail. Então, caso você queira fazer alguma pergunta, alguma abordagem, essa resposta é praticamente no mesmo dia. E daqui a pouco o Túlio coloque para a gente. Aliás, já está ali também, obrigado, Túlio. julianopsiquiatra@gmail.com. julianopsiquiatra@gmail.com. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do Amostra Grátis desta terça-feira. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Hoje é a primeira terça-feira do mês de outubro, nesse 2 de outubro. Nós teremos aqui, portanto, na próxima terça-feira, uma entrevista relacionada à cardiologia. Então, você que está acompanhando o programa Amostra Grátis, não deixe de acompanhar na próxima terça-feira, 9 da noite, ao vivo. A reprise do programa, você já sabe, é todo sábado, a partir de 1 da tarde. De volta com a nossa entrevista, hoje a gente recebe com muito prazer o psiquiatra Juliano Queiroz. Nós estamos no Setembro Amarelo, estamos falando sobre a questão do suicídio. É um tema que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria aborda, evidentemente, e todos os veículos de comunicação sempre falam sobre isso. E a gente recebe hoje o Dr. Juliano Queiroz, que fala sobre essa questão. Tem aqui algumas perguntas relacionadas ao Setembro Amarelo, tem algumas perguntas relacionadas à questão também do TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Uma pessoa que sempre fala constantemente, há mais de 10 anos, em suicídio, mesmo assim pode acontecer? Ela deve ser levada ao psiquiatra? A pessoa não quis se identificar. Pode acontecer sim, porque a pessoa pode falar em níveis diferentes ao longo da vida. No início ela poderia falar de uma forma mais superficial. Nossa, que vontade de morrer. Nossa, se eu morrer a partir de amanhã, eu não tenho mais nenhum sonho. E com o tempo, essa fala vai se cristalizando e na realidade vai causando cada vez menos horror à pessoa. Então no início a pessoa falava, nossa, eu falo isso só da boca para fora, eu não tenho coragem de realizar tal ato. Com o tempo, aquilo vai se tornando natural e a pessoa já não vê uma coisa tão absurda assim. Então, eu sugeriria, inicialmente, levar o psicólogo, que o psicólogo vai conversar e determinar o que está desencadeando tal tipo de pensamento, né, como pode solucionar isso, e se houver necessidade, o psicólogo encaminha para avaliação psiquiátrica, que é a necessidade do uso de medicação. Todas as pessoas que cometem suicídio apresentam algum tipo de transtorno mental? Tem essa ligação? Não, na realidade o suicídio ele pode acontecer 1% da população geral tem suicídio. Às vezes em algum momento que a pessoa recebeu uma notícia da falência financeira ou do término de um relacionamento amoroso.
Então, pode acontecer em pessoas que nunca apresentaram nenhuma alteração emocional e, em uma situação aguda, naquele momento elas tiveram desespero. Agora, a incidência de tentativa de suicídio na população é 1%, enquanto em quem tem depressão, isso aumenta para 20%. Então, as pessoas que estão com tristeza, desânimo, choro recorrente, pensamento recorrente sobre morte, vale a pena os familiares conversarem. Se for o caso, procurar a orientação com um profissional de saúde mental, porque às vezes tem-se aquela ideia, não vamos conversar para o assunto ir sumindo da mente da pessoa. Quando na realidade a pessoa fica sozinha e ela vai cada dia aumentando o pensamento daquilo e sozinha ela vai desencadeando formas de, por exemplo, de pensar o suicídio e aí quando vê uma situação que a família não estava preparada para aquilo. Então, pessoas que também nunca falaram de cometer o suicídio também podem cometer, né? Num ato de desespero, como você começou a responder a outra pergunta, correto, doutor Juliano? No momento de desespero, a pessoa pode realizar e às vezes as pessoas, por exemplo, têm tristeza, choro e vão ao profissional de saúde e falam, olha, eu nunca relatei pensamentos de morte para minha mãe ou para o meu cônjuge ou para algum outro familiar para não preocupá-los. Então, muitas vezes a pessoa poupa os familiares desse nível de preocupação. Então, por isso que às vezes vale a pena uma abordagem com a psicologia. A psicologia consegue ouvir, dimensionar o nível de sofrimento da pessoa e, se houver necessidade, também uma avaliação da psiquiatria que inclui a questão do uso de medicamentos. A Organização Mundial da Saúde também ela relata que é comum o suicídio entre os idosos. Como é que você, como médico psiquiatra, vê essa afirmação? Isso. Na realidade, existe, até um tempo atrás, por exemplo, tinha aquela chamada síndrome do ninho vazio, que era muito frequente, principalmente as mulheres que não trabalhavam fora. E aí, na hora que os filhos cresciam, saíam de casa, então a pessoa se sentia inútil ou não tendo mais serventia na vida. Só que existia também uma tolerância maior com a depressão no idoso. Então, quando uma pessoa de 70 anos falava, estou triste, pensando que a vida não tem mais sentido, era um pensamento comum. Falava, mas a pessoa já perdeu os pais, perdeu alguns irmãos, pode ter falecido já um cônjuge, alguém, os filhos estão distantes, é natural que ela tenha depressão. Hoje sabe-se que o aumento do tempo de vida ele tem se aliado com a qualidade de vida. Então, o critério diagnóstico hoje tem intensificado essa melhoria da qualidade de vida no idoso. Então, tem se observado que muitas pessoas, após a aposentadoria, que é um sonho de muitas pessoas diminuir o estresse do trabalho, só que naquele momento a vida torna-se um vazio, porque saíram os filhos de casa, aí terminou aquela questão do trabalho e a pessoa às vezes cai num quadro de depressão. Então, além dela reorganizar a sua vida com atividades agora prazerosas, ela precisa, se for o caso, acompanhamento com a psicologia, o acompanhamento com a medicação. Então, uma faixa etária que ela está sendo cada vez mais cuidada. No primeiro bloco, eu acho que você já falou sobre isso, mas a Meire do bairro Alvorada pergunta aqui, pede para você citar quais são as principais causas do suicídio. Vamos relatar novamente? Porque às vezes a pessoa acompanha o programa desde o começo, isso é muito comum, e às vezes pega o programa em andamento. Vamos reforçar, doutor Juliano? Então, o suicídio, ele vem numa fase final de episódios, por exemplo, de depressão, episódios de ansiedade, e aí quando a gente fala ansiedade, pode incluir tanto transtorno obsessivo compulsivo quanto episódios de pânico. Então, quadros ansiosos e quadros depressivos, quando eles não são tratados, eles vão aumentando dia a dia. Isso vai originando um sofrimento emocional, um desgaste emocional muito grande, que as pessoas que estão de fora não conseguem observar, porque não é algo físico, então a pessoa olha para a pessoa, por outro indivíduo e fala, nossa, ele está bem, ele não tem nenhuma marca, nenhuma dor física. Na realidade, essa dor emocional é muito grande e o sofrimento chega num nível que a pessoa não consegue mais suportar. E aí ela tenta o suicídio como forma de aliviar esse sofrimento. Então, muitas vezes, é um ponto final
de um processo de sofrimento que já vem há semanas ou meses, por exemplo. O Juarez, o Danilo Passos, está parabenizando aqui pela entrevista, parabenizando aqui o programa e pede para você comentar a respeito por que tem aumentado, é uma afirmação dele, evidentemente, o suicídio nos jovens e adolescentes. Tem aumentado tanto a estatística... Ele fala aqui que é em todo mundo, inclusive, ele cita aqui. Mas a estatística tem aumentado dos adolescentes, inclusive nós falamos no início do programa, porque as estatísticas hoje estão mais fiéis. Então, antigamente era acidente de trânsito, às vezes a pessoa tinha pulado no rio, então era considerado como um afogamento, e hoje a gente sabe que muitas vezes são tentativas de suicídio. E lembrar que esse período de adolescência, além de uma questão hormonal, que pode dar uma alteração orgânica, então existem quadros de depressão muitos ligados com alterações hormonais, e isso está muito na adolescência e no caso da mulher, por exemplo, no período pós-parto. Na adolescência, além dessas alterações hormonais que favorecem a depressão, tem o quadro de impulsividade. Normalmente, o adolescente ele não reflete tanto sobre a sua atitude. Às vezes, uma pessoa de 40 anos com quadro de depressão, ela reflete porque ela tem filhos, ela tem esposa, ela tem marido, então ela pensa como que vão ficar essas pessoas. Então, o adolescente, ele às vezes não tem essa questão social que dá um aparato tão grande, porque ele pensa, meus pais, se eu falecer, ele tem outros irmãos, vão ter outros filhos que vão socorrer. Então, o adolescente, muitas vezes, ele é mais impulsivo e não tem, às vezes, uma questão social ainda que dê uma sustentação. Então, acaba que ele tenta mais o suicídio, enquanto a pessoa com mais idade, às vezes, busca orientação ao tratamento antes. A Leia está dizendo aqui que a irmã dela teve depressão pós-parto e ela quer saber se tem como uma mulher prevenir a depressão pós-parto, se ela deve ir antes da gravidez ao médico psiquiatra, qual que deve ser a orientação. Obrigado, Leia. Não deixou aqui o bairro que ela fala, mas de qualquer forma, obrigado pela mensagem. Não existe como prevenir essa depressão pós-parto. Na realidade, durante a gestação ocorre um aumento de hormônios. O cérebro produz diversas substâncias e esse aumento vai sendo gradativo ao longo de 9 meses. Ocorrido o parto, seja ele cesárea ou natural, da noite para o dia ocorre uma grande alteração hormonal no cérebro da mulher. E isso inclui, às vezes, hormônios que estão relacionados com o estado de humor. Então, não há indicação de utilização de medicação preventiva. Agora, principalmente nos primeiros 2 meses, no pós-parto, a família deve observar. Então, muitas vezes, a ideia de que depressão pós-parto só deve vir, por exemplo, naquela adolescente que engravidou, que não sabe como contar para os pais, ou não sabe quem é o pai da criança ou como vai sustentar. E uma pessoa já casada, com emprego, com desejo de engravidar, a sociedade não entende como que ela tem uma depressão pós-parto se o que ela mais desejava naquele momento da vida era engravidar. Então, isso é uma alteração orgânica que pode ocorrer principalmente nas primeiras 8 semanas após o parto. Então, se está uma tristeza intensa, um choro muito grande, vale a pena os familiares procurarem a psicologia e a psiquiatria. Eu acredito que você já deva ter tratado algum caso ligado à questão da depressão pós-parto. É um tratamento diferenciado, ele é mais demorado, ele tem que ter mais tato, principalmente por causa da mulher ter ganhado um filho logo há algum tempo atrás. Como é que é esse tratamento? Eu não sei se eu estou passando demais da pergunta, eu não sei até onde você pode ir. Na realidade, o tratamento pós-parto, ele inclui, de novo, acompanhamento com a psicologia e com a medicação. Existem medicamentos que podem ser utilizados com a mulher amamentando. Então, existe aquele receio, e é compreensível. Nesse momento, a mulher, por pior que esteja, ela fala assim, eu não quero prejudicar o meu filho. Mas existem medicamentos que os estudos demonstram a eficácia e a segurança para o uso de mulheres que estão amamentando, que eles não são excretados no leite. E o acompanhamento psicológico, porque realmente, além da